Boa noite. Aqui, primeira vez na nossa live for Friends. Meu nome é Jaime Jardim. Aí temos o nosso colega Dr. Fábio Machado e o nosso colega Dr. Rodrigo Marques. A ideia da live seria a gente discutir tópicos políticos que atuariam sobre a ação da ciência. Somos três biólogos, cientistas, portanto, e que estaríamos discutindo a respeito de algumas questões que estariam atuando sobre a nossa área e evidenciando, logicamente, a nossa atuação. Bom, prezados senhores, sejam todos bem-vindos. Inicialmente eu passei a vocês alguns arquivos que a gente pudesse discutir hoje. E eu gostaria de discutir com vocês algumas coisinhas que inclusive vieram aí por detrás do assunto depois, sobre informações com o Rodrigo. A primeira reportagem que me veio em mente de partilhar com vocês é a questão da subamostragem que foi reportada pelo Financial Times sobre a questão do coronavírus. E a reportagem foi feita dia 20 de abril, né? E quem menciona isso também é o Estado de São Paulo. O que vocês têm a dizer para nós a respeito disso? Quer começar, Fábio? Não, vai lá, Portugal. Eu mandei para vocês, né, vocês chegaram a ver, deixa eu ver aqui, um endereço. Quem me apresentou isso foi o Sérgio Stampa, lá da Unesp. Dr. Sérgio Stampa. Isso, é um dataset, um conjunto de dados, que está aqui com o endereço do Brasil.io, né? E que levanta apenas os dados de morte registrada em cartório. Pode ser de coronavírus ou de qualquer outra coisa. E ele seleciona apenas os problemas pulmonares, pneumonia e insuficiência pulmonar. Eu dei uma olhada por cima, né? E, obviamente, essas questões aqui de mais técnico não é na minha área, né? Então eles não medem por mês, não é uma coisa comum para nós, né? A gente não é epidemiologista, eles medem por semana epidemiológica. Mas eu peguei as informações do ano, de 2019, do ano, e dividi por mês, apenas para ter uma ideia qual seria a média de morte de pneumonia e insuficiência respiratória por mês em 2019. Tá? E só para lembrar que esse ano a gente já passou em um pouco muito, os 2020, né, o número de mortes por insuficiência respiratória, se Covid ou não, a gente não sabe, e pneumonia. Eu peguei os dados totais do ano passado e peguei os dados até esse mês de abril. Né? Joguei 4 meses. E fiz por mês, número de mortes por insuficiência respiratória e pneumonia em 2019 por mês e desse aí por mês, de 2020. Só, e eu passei para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Só levando em conta por mês, a gente tem, por exemplo, comparando pneumonia, o ano passado, por mês, foi 8.000 óbitos de pneumonia por mês. Ok? Esse ano, são 22.000 óbitos por mês. Quando a gente leva em conta insuficiência respiratória, por mês, o ano passado foi 6.278. Esse ano, 17.000. Isso registrado em cartório. Se é coronavírus ou não. 17 mil, desculpa, 6 mil. Mas 6 mil em 2019. 6 mil inteiro. Não. 6 mil por mês. 6 mil mortes 6 mil por mês. E 17 mil esse ano por mês. Por mês. Welcome to the real world. É. E aí, a mesma coisa pneumonia. Então, qual foi meu cálculo rápido por cima aqui? Levando em conta que a gente supõe que o que tem a mais, o excedente, deve ser ou tem uma certa probabilidade de ser causado por coronavírus ou algo parecido, não sei. O excesso, né, o excedente, temos por volta aqui que no Brasil já morreu por volta de 25.000 pessoas, levando em conta esse excedente. Ou seja, muito a mais do que o governo já fala. A gente está em 1.500, 2.000 mortes, não é? Eu acho que é 2.000 mortes. Eu posso levantar aqui rapidinho. E
E aqui a gente está, por esse cálculo aqui, a gente tem por baixo, vai. O Brasil tá beirando os 3 mil mortes. 3 mil Beirando os 3 mortes. mil. Por esse cálculo aqui, a gente ganha 25 mil. A gente tem excedente aí, então, de quase 20 mil a mais que estão subnotificados, porque não estão entrando, porque está morrendo, está indo direto para o cartório e vai demorar para testar e vai ser lá na frente. Né? Seria o equivalente a multiplicar por 6 e alguma coisinha a mais. Então, aí eu fiz um cálculo rápido, inclusive na rede eu fiz uma apresentação que eu entendi para vocês sobre quantos casos a gente acha que a gente tem. Eu tenho aqui. Você quer que eu fale? Então, por esse modelo aqui, supondo que a letalidade, um modelo que eu usei, que é da Coreia do Sul, a taxa de letalidade da Coreia do Sul é de 2,5, tá? Todo mundo vai falar, mas até lá está subamostrado, blá, 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 blá. É o que a gente tem. Sim. Se for 2,5, a gente tem por baixo já 1 milhão de infectados. Nossa! Porque isso, tipo, os números atuais estão na faixa dos 50 mil. De 50 mil para 1 milhão, tipo, em termos proporcionais, em termos de temos porcentagem... menos de 1/10 de indicação. Se a letalidade no modelo chinês, que eu não sei a validade, eu não vou entrar na validade se essa conta está certa ou não. Existe modelos, a China trabalhou com esse modelo, talvez a letalidade seja baixa até, tem muitos assintomáticos. Estou usando uma letalidade, cara, sendo muito boa fé, de 1%, a gente tem 2,5 milhões de casos. Escuta, e só para adicionar aqui uma informação que saiu, se eu não me engano, hoje na imprensa, falando sobre o caso do dia 6 de janeiro. Vocês acompanharam? Não, era 6 de janeiro, mas parece que foi um erro, não é? Não. Saiu hoje. Nos Estados Unidos. Não, eu acho que foi aqui no Brasil. É sério isso? Não qual foi o caso aí? Parece que o primeiro caso tinha sido registrado dia 23 de fevereiro aqui para o Brasil e, na verdade, parece que é 6 de janeiro o primeiro caso real de coronavírus. Não, mas você já tinha comentado isso, sei lá, em outras anteriormente, sim. Porque eu fui checar em sites internacionais, assim, quando eles tinham registrado o primeiro caso no Brasil. Sim. E, de fato, o primeiro caso estava registrado naquela segunda data que você tinha comentado, que era o quê? 23 de fevereiro. Exato. E eu não consegui achar nada, assim, e eu lembro dessa conversa sobre esse caso aí, 1º de janeiro, né? Que primeiro tinha sido achado que era positivo, né? Daí depois voltaram atrás e agora de novo eles estão achando que Então, o que me chama um pouco a atenção é o seguinte: se realmente esse dado for confirmado e não houver modificação com relação ao resultado, a gente tem 2 problemas sérios aí. O primeiro é a própria questão da morte por coronavírus aí nesse caso, porque parece que ele entra como um fator aí ele teria morrido por complicações respiratórias, aquela coisa toda. Mas o fato de dizer que é dia 6 de janeiro, isso já indica que existia um conhecimento da presença desse vírus aqui e não houve a comunicação. Mas há um problema maior que foi comentado, inclusive por nós em situações anteriores, em particular, que é o seguinte: tendo consciência que era dia 6 de janeiro, você tinha tempo, inclusive, de reorganizar a maior festa acumulativa, aglomerativa que a gente tem no Brasil, que é o Carnaval. Claro. Certo? Então, o quanto isso também não impactou, porque eu vejo o seguinte: tudo isso que o Rodrigo vem mencionando, ele vem de frente corroborar com aquela ideia em que, se realmente tem tudo isso de infectados e óbitos e etc, a gente não está no nível aonde a população está conseguindo achatar a curva. Não, a gente já está no início do platô, certo? A gente já está no início do platô.
E a partir dali, agora a gente vai ter uma queda, normal que a gente vai ter uma queda. Só que é o seguinte, o pico de infecção e morte já foi. A minha pergunta para vocês, e aí eu peço a vocês, por favor, que digam com, sabe, com todos os detalhes possíveis, e aquela pessoa que no meio desse furdunço todo perdeu seus pais? Ou perdeu o filho também, né? Perdeu o filho, A Vanessa teve uma notícia hoje que deixou um pouco mal. A Vanessa está com uma garganta meio seca, ou uma dor de garganta. Quem é a Vanessa? Minha companheira, né? Ah, obrigado. Falei no automático. E ela ficou meio noiada. Eu falei para ela, calma que... Inclusive, eu descobri agora, um dos colegas nossos, já me conhece, o Maurício, lá do Rio de Janeiro, teve coronavírus? Ele acabou de falar para mim. E a gente fica meio assim, então a Vanessa acabou de receber mensagem que uma professora perdeu a filha, 19 anos. Na cara. Eu não sei se vocês lembram aquele primeiro caso que foi noticiado de um jovem aí de São Paulo que faleceu. Um japonês, sei. Então, era colega de uma pessoa da minha família. Colega de faculdade. Sim. Eu, pessoalmente, perto de mim, eu já tive, acho que 2... Bom, contando esse, né? Talvez mais 2 óbitos. Só perto de mim. Casos confirmados de gente com coronavírus em casa, que estava passando mal, já teve mais alguns. Tanto que isso foi isso já faz tempo. Não foi agora, assim. Não foi agora que o negócio tá aumentando. Que o pau quebrou, né? Já estava, logo no começo, quando o negócio estava começando, eu estava vendo literalmente gente, assim, que tinha alguma conexão direta ou indireta comigo, que literalmente caindo como moscas. E eu comecei a ficar desesperado. Sim. Você acha como é que eu tô? Hoje eu tô num dia meio desesperado. Pois eu começo a achar com febre e não tô. Mas eu tive tudo isso também, assim, a gente somatiza, né? Então comecei a sentir febre, sentir a garganta coçando, eu acho que eu tô, acho que não tô, não sei o quê. Eu vi esse menino falecendo, eu falei assim, dançou, né? Agora já era, porque o cara é mais novo do que eu não tô lá muito novo. Esportista. Quantos anos ele tinha, desculpa? Eu acho que ele tinha 20 e pouquinhos, era bem jovem. Então, daí, assim... isso daí que você falou, Portuga, assim, primeiro, assim, acho que tem que contextualizar um pouco, né? A gente faz um tempo que o pessoal está falando de tá tendo subnotificação no país, né? Só que isso ainda não tinha, assim, o problema, assim, no subnotificação obviamente está tendo, assim, o número de pessoas infectadas é muito baixo e o número de mortalidade registrado já está muito alto para o que a gente tem de por volta infecção. De quase 7%. É muito alto, então obviamente está subnotificado e o Ministério da Saúde já tinha falado que não ia ter teste para todo mundo mesmo, então a gente já estava acostumado que, tipo, beleza, ia ser meio tatear no escuro. O problema era quanto era subnotificado. Acho que o problema era que a premissa era que, ou pelo menos a premissa que eu estava trabalhando, é que, de alguma certa forma, a taxa de mortalidade ia ser melhor estimada, né? Porque, quer queira, quer não, morreu, né? E eu estava imaginando que, assim, mesmo a pessoa falecendo e não tendo teste para todo mundo, você ia conseguir registrar quem tinha falecido por motivos próximos, né? Tipo, você conseguia colocar dentro da casela das suspeitas, né? Tipo, alguém que faleceu de problemas respiratórios, esse tipo de coisa, né? Sei lá, encaixa nos sintomas. Mas, aparentemente, isso não estava sendo feito. E isso não estava sendo feito numa escala, sim, gigantesca, né? Tanto é que isso que você acabou de descrever é uma coisa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos também, né? Que saiu, acho que ontem, a notícia do New York Times, que eles fizeram exatamente isso que você fez, Portuga, que foi pegar a taxa de mortalidade por problemas... Não é nem a taxa de mortalidade por problemas respiratórios, é a taxa de mortalidade, ponto,
média nos últimos 2 ou 3 anos, eu acho que 3 anos. Então, 2017, 2018, 2019. E confrontaram com a taxa de mortalidade média desse ano por dia até, né, que eles tiraram essa informação. Ou por semana, se bobear, talvez tenha sido por semana. E dá para ver todos os gráficos que eles conseguiram fazer. Eles fizeram para os Estados Unidos e para alguns outros países também que eles tiveram dados. Algum país asiático, eu agora não lembro, não era China, era tipo Indonésia, se não me engano. E você consegue ver um pico gigantesco no começo da epidemia. E é um pico muito grande. E eles já estavam estimando que tinha aí cerca de, tipo, sei lá, 50% a mais, ou se pá, muito mais, de mortalidades que estão associadas com a pandemia, né? Isso não quer dizer que é gente morrendo de coronavírus, né? Mas quer dizer que tem gente morrendo em decorrência da pandemia. Porque se você pega Nova York e até Itália e Espanha, o sistema de saúde foi sobrecarregado completamente, né? E daí, com o sistema de saúde sobrecarregado, uma pessoa que tem qualquer coisa vai morrer, né? Tipo, qualquer coisa que necessita de uma UTI vai morrer. E é isso que eles estavam quantificando, né? E eu tinha pensado, poxa, seria bem interessante fazer a mesma coisa para o Brasil, né? E ver como é que isso está acontecendo. E eu não sabia que tinha essa base de dados que permitia separar por tipo de óbito, né? É uma coisa meio... Aparentemente, essa base de dados aqui do Brasil não é uma oficial, ela é uma coisa meio leak, sabe? São pessoas meio... que estão São pessoas que juntando. geram essa e estão depositando no informação. mesmo dataset. Não, mas é interessante, porque assim, você deu um número, eu vou até confessar uma coisa, assim, porque antes de você falar esses números, na real, eu queria falar de uma outra coisa, de um outro trabalho, que recentemente ganhou aí um burburinho, inclusive até saiu lá no Meteoro, né? O pessoal do Meteoro fez um vídeo falando sobre ele. Que é do pessoal da USP, né? Quer dizer, não só da USP, mas principalmente do pessoal da USP da ecologia, que está fazendo parte lá do Observatório Covid-BR, né? E eles fizeram uma estimativa baseado só na subnotificação, né? Subnotificação não, no atraso de notificação. Então, eles pegaram os dados, é aquela coisa que você também tinha comentado antes, Jaime, que tem um atraso grande entre as mortes notificadas no dia e vamos dizer, a realidade, né? Tipo, as mortes que são notificadas hoje, elas não são de hoje, elas são de dias anteriores, porque tem um atraso, tem até 10 dias de atraso, ou sei lá, 15, 5 né? média, 15, bom. Então, uma grande quantidade de dias aí, então, assim, está demorando para a informação chegar a público e ela está chegando com um atraso muito grande. Então, eles pegaram isso, né, pegaram essa informação e conseguiram modelar isso estatisticamente para ver, baseado nesse atraso, quantas mortes deveriam estar acontecendo agora de verdade por decorrência do coronavírus. E daí, só com base nisso, eles chegaram a estimativas bem altas, né? Que agora eu não lembro, acho que é alguma coisa na faixa dos 15 mil ou 13 mil mortos que já estariam mortos agora, né, nesse dia, ou no dia que eles lançaram esse estudo, com base simplesmente no atraso. E eu vou confessar que quando eu escutei isso, eu fiquei bastante cético. Porque assim, e eu até conversei com muitas pessoas e eu acho que o meu ceticismo era justificado. Porque me parece que esse modelo que eles usaram, ele só baseia na taxa de atraso, né? Vamos dizer assim, né? No fato que existe um atraso entre a notificação do que está acontecendo agora e do e o que de fato vai ser notificado em tempo real. E eu achei que era um modelo muito simplista para tentar explicar uma coisa tão, não é complexa, mas que muda com o tempo, né? Não, ela é complexa. Sim, a epidemia ela flutua, né? A taxa de mortalidade ela não é uma coisa fixa, ela está aumentando, né? Ou diminuindo, enfim, ela sempre está aumentando, diminuindo, ela raramente está estável, né? Em alguns poucos momentos da curva epidemiológica ela está estável, mas ela varia, né? A própria taxa varia. Eu fiquei achando que era meio estranho.
eles conseguirem estimar uma taxa de mortalidade sem modelar, né, essa variação na taxa de mortalidade. Então, eu honestamente estava achando que era lorota essa história, porque eles estimaram assim, eu acho que alguma coisa entre 13 mil no melhor cenário e 50 mil no pior cenário. Eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu pensei assim, se tivesse morrendo 50 mil pessoas a mais, tipo, isso ia dar para estar notando, né? Então eu fiquei pensando que provavelmente esse estudo era meio furado. Eu ainda acho que assim, o modelo é simplista, né? Mas aparentemente, se você pega, que nem isso que você pegou, Portugal, e confronta a taxa de mortalidade que está acontecendo de fato agora por conta de complicações respiratórias e confronta o que aconteceu no passado, você vê aí um aumento tipo, que provavelmente está atribuído ao coronavírus, né? De uma forma ou de outra. Pode ser outras pessoas que tiveram outras complicações também faleceram porque não tinha respirador, mas aparentemente não deve estar acontecendo isso porque eu acho que fora Manaus a gente não está tendo tanto relato de sistema público sobrecarregado, né? Sem contar que a gente tem que levar em consideração também Rio de Janeiro os indígenas que também estão morrendo e simplesmente não há nem sequer notificação. Isso nunca vai ser notificado, né? Não, então, mas essa é a diferença. Essas coisas nunca vão ser notificadas. Isso daí que o Portuga pegou são coisas que foram notificadas de alguma forma. Sim. O meu ponto a gente tem aí coisas que estão acontecendo, essas mortes estão acontecendo e elas nem sequer estão computando, né? Então, desculpa, Fábio, só quero, por causa do horário, inclusive, eu só quero adicionar aí um parênteses com vocês, que seria o segundo tópico que a gente ia discutir hoje, que eu havia separado, né? Sobre a questão do erro de divulgação por parte do governo. De repente, é mencionado 383 mortes e uma correção de 113. Uma diferença só de 270. Pelos nossos números de realidade aqui, até o número errado está muito aquém daquilo que a gente está enxergando, né? Pois é. Então, talvez eles... Assim, primeiro eu pensei... quando eu vi isso, eu falei assim, eu acho que é viagem achar que isso daí que eles estão ocultando esses números. Mas é bem provável que eles podem ter errado em termos de, tipo, suspeitos e confirmados, por exemplo. Porque eu acho assim, independente de qual foi a taxa real de mortos, a taxa oficial do governo vai ser subestimada necessariamente. Mesmo se o governo estivesse fazendo tudo necessário para achar todas confirmar, né, todos os mortos pelo coronavírus, ele ia estar fazendo um mau trabalho, sabe? Mesmo se ele estivesse tentando o máximo possível e ele não está, ele estaria fazendo um mau trabalho porque não tem teste suficiente. Sim. E eles não vão conseguir ficar gastando. Então, vai ser subnotificado. Eu só queria fazer um parênteses. Hoje... Fala, desculpa, perdão. Não, eu ia falar. Mas as suspeitas, pelo menos, eles podem ter um valor relativamente alto. E daí pode ser que eles tenham confundido na hora de divulgar suspeita com confirmado, né? Eu acho tão interessante isso que você está falando, porque hoje eu estava assistindo uma reportagem onde o governador do Distrito Federal estava dizendo o seguinte... Salvo engano, ele estava dizendo na reportagem, num canal de televisão, que agora o governo, falando sobre a troca dos ministros e tal, e que agora ele está fazendo um trabalho muito bacana, e etc, 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 que agora ele vai poder fazer uma análise em massa, aonde por volta de 40 mil testes poderiam ser aplicados à população. A minha pergunta 40 mil? Quantas pessoas moram em Brasília, no Distrito Federal? Não faço a menor ideia, mas é tipo taxa dos milhões, no mínimo, né? Para mim é tão, sabe, tudo bem, ok, mas, gente, é o uso da política pela política sem olhar para o próximo e saber que tem gente que vai morrer e não teve nem acesso. É isso. Meu amigo, você é governador. Pelo amor de Deus, olhe para isso com carinho. Existem pessoas que estão perdendo seus entes. 3 milhões? 3 milhões de habitantes. Existem famílias que estão sendo desfeitas.
Por favor, olhe para isso com carinho. Eu acho que tem uma questão política aí, que é uma guerra de narrativa entre prefeituras, né, municípios, alguns governos e o governo federal. Óbvio, né? Acho que não precisa entrar nisso. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Sim. E é uma guerra, nessa guerra de narrativa, também guerra de acesso à informação, guerra de fazer alguma coisa, né? Estou fazendo algo. Então, tem coisas que os estados estão fazendo per se. São Paulo é isso, tá? São Paulo é isso, estão fazendo per se. O Butantan parece que vai zerar, ou já zerou a fila de testes, vai sair. Amanhã deve ter um pico fudido, vai ser um monte de resultado. Você acha que amanhã vai ter um pico diferencial nos resultados? Vai, porque vai sair os resultados do Butantan, são 17 mil que estavam atrasados. Ah, e amanhã vai sair tudo uma paulada só? Eu acho que sim. Deve sair. E o São Paulo comprou vários testes, eu não lembro o número, mas um número bem alto, da Coreia. E foi o governo de São Paulo que comprou, veja, né? Não é uma atividade centralizada do governo federal. Por outro lado, parece que o atual ministro da Saúde tem um projeto, embora não está claro, de fazer isso também, a mais longo prazo. Ele é um defensor do teste em larga escala, né? Mas acho que todos são, viu? Na verdade, isso é uma solução se tiver dinheiro para comprar e se tiver teste. Se fosse financeiramente possível fazer isso, seria ótimo, mas não é, né? Agora, o segundo aqui, voltando para o governo do estado de São Paulo, a partir de 15 de maio, ele vai testar outras pessoas que não necessariamente estão doentes, para tentar fazer uma estimativa de assintomáticos e tal. Então vai ser teste de procura de anticorpo. Eles vão querer seguir mais ou menos a linha da Coreia do Sul. Isso, mais ou menos. Não dá. A Alemanha e Coreia do Sul, e acho que Singapura que fizeram o hiperteste, acho que a China, eu não sei nem a questão da China, cara, que a gente tá cacete, né? A quantidade de teste dobrado da Alemanha não alcança o Wuhan, pra você ter uma ideia. Eita, entendi. Agora, voltando aqui no assunto que vocês falaram de onde surgiu a doença, quando surgiu a doença, tem um colega nosso, acho que não sei se o Jaime conhece, que é o Flávio, ele é geólogo, né? A gente tem um grupo WhatsApp à parte. Não sei se o Fábio viu os comentários dele. Ele em janeiro ele teve vale a pena esse caso. Ele teve não chega a ser uma pneumonia, mas uma infecção séria por um problema sério no pulmão, por intoxicação de naftalina, ou naftaleno, os derivados. Não sei por que ele foi fazer um trabalho, não sei se não usou IPI da forma adequada e tal, e acabou se contaminando. E ficou mal e tal. A Sotal chegou uma semana antes do carnaval, ele voltou a passar mal, ficou entre aspas, gripado, e ficou com febre 3, 4, 5 dias, batendo já no carnaval, a mulher dele também ficou mal. E ele teve vários sintomas, inclusive perda de olfato, tal, que bate coronavírus. Uma semana antes do carnaval. Flávio comentou hoje pra gente, não sei se o Fábio viu. Não, eu não dei uma olhada. Ele comentando, falou, Flávio, você teve coronavírus. E aí o que acontece? O otorrino dele, mais próximo, telefonou para ele e falou, bicho, talvez você tenha corona, vamos testar ele. Ele foi convocado a fazer um teste de IgG. E se der positivo, que é bom para ele, cara, é ótimo, ele já passou pelo pior, claro. Ele vai doar plasma. O meu ponto, ele é um possível doador de plasma, né? O meu ponto é que, caramba, se ele teve isso, dia 20, carnaval, a semana do carnaval, se ele teve isso 3, 4 dias antes de começar o carnaval, e ele não viajou para fora, ele não teve contato que ele lembre com ninguém de fora, ele já é uma transmissão comunitária, se for coronavírus. Desculpa, isso foi quando? Você falou 3, 4 dias antes do carnaval, é isso? 3, 4 dias antes do carnaval. Tá, o carnaval foi dia 25, então a gente tá falando dia 21, 20. De 20, isso. Antes até, viu? Então a gente tá falando da primeira quinzena de fevereiro. De março? De fevereiro, né? Fevereiro. Já havendo transmissão interna. Eu acho que já, cara. Então porque quer dizer que... esse nível uma coisa que eu comentei é que você compara a curva da Itália, né? Sobe pra cacete. Pá. Sim. A curva do Brasil está subindo um pouquinho. Mas quando você pega o começo, foi assim, 1, 2, 10, 20 mil. Teve um momento que subiu muito, porque eles testaram mais. Eles só estavam testando porque estava chegando bem doente. Sim.
E aí, juntando esses dados, tal, eu começo a desconfiar que realmente essa birosca estava circulando com a gente antes do carnaval. O carnaval só foi o espalhador máximo, só foi a alegria da galera. Melhor, a alegria do Sem levar em consideração o seguinte, no período, vamos imaginar que realmente esses dados que foram liberados na imprensa realmente sejam coerentes. Janeiro, né? Primeira quinzena de janeiro. O número de pessoas que estão subindo a serra e descendo a serra por causa das férias. Isso é um problema. E a praia, o litoral, é o princípio do acúmulo ali. Aquilo tá todo mundo ali, aglomerado. Você vê como os dados de movimentação são enganosos, né? Eu não sei como a Prefeitura de São Paulo está acompanhando a taxa de movimentação, não sei se pelo Google, né? Você consegue... Parece que estão acompanhando pelo Google e a Apple parece que também está, de uma certa forma, colaborando. De alguma forma eles estão acompanhando. E na lista das cidades, né? São Sebastião, com 69% de isolamento. Nossa, que cidade exemplar. Só que, com certeza, não estão pegando pessoas de São Sebastião. Tipo, estão pegando pessoas de São Sebastião. O cara de São Paulo veio, desceu a serra, ficou aqui, ele está vindo como São Paulo. Uhum. Sim. E o cara tá lá, se divertindo. O casal de amigo nosso fala, tá cheio. O aluguel da casa do litoral das férias e... Não. Para começo de conversa, acho que alguns pontos para esse bando de gente louca que fala bobagem pra caramba, isso tem me tirado bastante a paciência mesmo, e de verdade. Não estamos em quarentena, a gente está em isolamento social. A gente está em isolamento social levíssimo. Sim, concorda, Fábio? Foi dito hoje. Levíssimo. Para você aí tá um negócio bem complicado, né, Fábio? Levando em consideração que você está em Boston, não é isso? Aqui, então, aqui tá tudo fechado, né? E não é quarentena ainda também não, né? Porque não tá um isolamento mais forte. Você não toma multa para sair de casa, as pessoas podem sair a hora que quisessem, tudo bem. Tipo assim, não tem trabalho, é isso. Tipo, ninguém tá indo para trabalhar, os supermercados estão abertos, mas assim, você pode sair a hora que você quiser. Se você quiser ir para casa do seu amigo, assim, tá na confiança aqui, mas não é quarentena. Quarentena é o que aconteceu Itália, Espanha, eu tenho amigos... Alemanha teve isso. Alemanha. No Panamá o negócio está pesado, porque lá no Panamá eles têm 100 respiradores para o país. 100. Panamá. Então eles falam assim, Panamá. Então é assim, se acontecer Bruno, né? qualquer coisa... o Bruno. Daí, se acontecer qualquer coisa, fudeu. Então o que eles fizeram? Fecharam tudo. Daí lá, tipo, homem sai um dia, mulher sai no outro, ninguém sai fim de semana, e se você sair, você toma uma multa. Você sair na hora errada. O seu RG, né, ou o seu passaporte controla que hora você pode sair. É tipo, super controlado. Eu ouvi falar que o número final do seu documento, do seu registro que... e o seu sexo define o dia que você sai. E se sair errado, leva multa. Isso é quarentena. O que eu tô aqui ainda é isolamento social. Que é pesado, mas... Sim. Que eu acredito que seja relativamente próximo aqui a São Paulo. Falando sobre uma coisa um pouquinho mais leve, vamos, porque olha... Não, eu quero falar disso, eu não quero falar mal, posso? Eu preciso falar mal. Pode, fala mais mal. Então, eu quero concluir que, além de a gente não estar nessa quarentena com o pessoal, né, a gente sim, desculpa, sim. Aí, o governador Dória, que está sofrendo um aperto político de outrora a base dele, isso foi uma das coisas mais surreais que eu tive que viver na minha vida, mas enfim, chamar ele de comunista, né, por isso. Claro. Não. Ele falou, olha, a média... Comunistas do PSDB. Claro. Ele conseguiu mostrar, e para mim me convenceu de que a gente teve uma queda de produtividade, de produção mesmo, de parada, de 30%. São Paulo funcionou 70% nesse período, que não era para tudo isso, mas funcionou. O que indica que a gente não está numa quarentena pesada. Né? Claro, muita gente está sofrendo, não estou subestimando o pequeno vendedor, o pequeno negociante, o empresário pequeno mesmo, que é o que está sofrendo. Que é o que está sofrendo, caramba, sim. Né? Claro. Agora, vem dizer que ele está proibindo, e aí, então tem esse ponto, né? Tem esse fator que é quando fica a teoria da conspiração e quando a imprensa, ou pelo menos uma parte que chama mídia, começa a comprar isso.
uma das pessoas que eu já marquei aqui, que eu falei, olha, esse cara, não existe isso, né? Não tem, você pode caçar um médico para fazer bobagem, você pode caçar um biólogo fazer merda, você tem um CRBio, você pode caçar um químico, o CRP dele, mas um jornalista não existe isso, né? O Alexandre Garcia, cara, ele tem uma coluna fixa para ele lá na Gazeta do Povo, é um poço de teoria da conspiração e mentira na carudaça, assim, sem falar muito. Mas o Alexandre Garcia sempre foi assim, né? Tipo, ele é basicamente feito mas no nível aqui, ó. negacionismo. No nível que, no mínimo, e é muito louco, o jornal dá voz para isso. O jornal... Nos Estados Unidos, a Bloomberg faz isso, viu, cara? Eu vi hoje um site da Bloomberg que eu fiquei impressionado, eles falando que a Índia tem que ser o nosso teste de isolamento vertical. Temos que infectar as pessoas. Tem isso, cara. Eu vou procurar saber. Tem que infectar as pessoas porque não tem como controlar lá. É muita gente, então vamos deixar basicamente é isso, né? Deixar o pau comer solto e ver o que dá lá, porque ele vai ser nosso teste. Meu Deus. Bom, alguém mais quer adicionar alguma coisinha? Não. Não? Eu queria falar só sobre um tema que eu achei tão engraçado e é uma realidade que a gente está vivendo. Falo isso com um pouco de dor no coração daqueles que infelizmente perderam os seus, mas é falar sobre os walking velhos. Sobre os velhinhos que não se aguentam e saem por aí. Meu pai, né? Mas eu não culpo meu pai, não. Ele não sai para ele, só vai no mercado e também volta, não faz nada. E fica no condomínio circulando, pegando sol. Poxa, Tem muita saída, cara, para ele. Você tem visto alguma coisa aí, Fábio, nos Estados Unidos? Sobre os velhinhos e sai correndo atrás dos velhinhos e zás? Não, eu quando começou aqui o fechamento, né? A gente saía de vez em quando para, sei lá, ia fazer uma coisa, até dar uma respirada, né? Dar uma volta no quarteirão. O que a gente mais encontrava, e daí a gente começou a decidir de que a gente ia ficar só mais dentro de casa, porque toda vez que a gente saía, a gente via gente mais velha, né? Só Sim. velhinho do lado de fora. Só velhinho. E, tipo, eles não estão nem aí. Estão andando, fazendo coisa. Quando eu fui no supermercado, as poucas vezes que eu fui, que eu também não queria ir, o que a gente viu lá? Só velhinho também. Assim, eu não sei o que acontece. E eu via, tipo, o pessoal relatando aí no Brasil, falando que, tipo, os velhinhos também não querem ficar dentro de casa, não querem ficar dentro de casa. Assim, cara, eu não sei qual que é o que pega, assim, qual que é tipo, qual que é o processo. O bichinho mental. Que morde. Pois é, tipo, eu não sei se é falta de acreditar ou acha que não vai pegar nada, que não vai passar nada. Eu acho que vai um pouco além, sabia? Eu acho que vai a questão da rotina. O velhinho, ele se acostuma. Eu recebi esses dias via WhatsApp um velhinho tentando abrir a casa dele na chave de fenda. Porque os filhos deixaram ele dentro de casa. Falaram, pai, pelo amor de Deus, não sai. Ele, não me interessa. Ele pegou a chave de fenda e tentando arrombar a porta da própria casa. Eu realmente não sei. Tipo, eu acho que ainda bem que eu consegui convencer o pessoal da minha família a levar a sério, né? Sim, obviamente não sei se eles estão levando, porque eu não estou lá para checar, né? Mas até onde eu entendo, sim, porque era uma das grandes preocupações, né? E nessa hora, assim, se fosse outra coisa, se fosse outro tipo de coisa, que fosse mais difundido na população, que afetasse os jovens e adultos, e, sabe, de maneira igualitária, tudo bem, mas assim, tá literalmente atacando só os velhinhos, né? Ou principalmente os velhinhos. A morte, né? No caso, os casos de... apareceu, se eu não me engano, no noticiário televisivo que 63% dos casos de infectados entre, se eu não me engano, acho que 20 e 50 anos. Esse sim. É o maior caso de infectado, não é o de morte. De morte e provavelmente está infectando todo mundo, né? Essa que é a realidade. Não está discriminando em termos de idade. Essa é questão mais de quem desenvolve os sintomas, né? Mais graves, ou até mesmo moderados, daí tem uma correlação com a idade, que também não quer dizer que é uma necessidade, né? Só vai desenvolver em gente mais velha e só a gente mais velha vai ficar assim. Não é assim. Mas, enfim. Exato. Bom, senhores, alguém mais quer fazer alguma adição de alguma coisa?
Eu queria fazer um comentário assim leve, assim, Claro. meio que amarrando alguns detalhes que eu acho que o Portuga comentou. Só vou pedir para que você seja breve, porque a gente tem 3 minutos. Não, tudo bem, é bem rápido. Assim, essa briga o que mais assusta dessa briga de narrativa que está tendo de agora para frente tem a ver muito com essa questão que você levantou no começo da taxa sei lá, de mortes reais que pode estar acontecendo. Porque a gente tem uma quantidade muito grande de gente morta que está sendo ignorada. Isso mostra que no Brasil você pode ter uma taxa muito grande de gente morta e que, mesmo assim, o que pode ganhar é a narrativa que vence politicamente, né? Então, nem a realidade vai poder ajudar a gente nessa hora, porque a realidade não importa, né? Porque se agora não importa, imagina... A realidade não importa é a frase... Mas é verdade, né? Porque mesmo se a gente tiver montanhas de gente mortas, isso vai ser jogado para debaixo do tapete, fácil. Porque a gente já está ignorando, não está nem notando o que está acontecendo. Se é verdade, né? Tipo, se realmente essa elevação da... Então isso é muito preocupante, porque a gente pode passar batido. Sim. Tipo, sabe, quem está fazendo menos pode sair por cima simplesmente porque grita mais alto. Mesmo em cima dos cadáveres todos. Ai, que dor. Tive casos adjacentes a mim, mas de pessoas que perderam seus pais. Eu, graças a Deus, tenho os meus no interior, mas sofro por aqueles que, infelizmente, não têm. Inclusive aqueles que vivem na periferia de São Paulo e que obrigatoriamente vivem aglomerados. Bom, senhores, agradeço imensamente aos Dr. Fábio Machado. De vez em quando vai sair, gente, um lugar, o apelido do nosso colega. E aí embaixo, o doutor, agradeço o professor, doutor Rodrigo Marques, como devem ter percebido, Portuga. É isso. Queridos, agradeço imensamente tudo que o dito por vocês e beijo no coração. Até semana que vem? Até semana que vem. Beleza. Tamo de volta lá. Um abraço. Tchau.